E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. Hoje a make bem beauty, bem glam, que eu sei que vocês gostam aqui no Maquiando o Cliente. Eu também amo, é um dos meus estilos favoritos, é o que eu mais faço em atendimento. E aí eu já começo limpando a pele com um tônico, esqueci de mostrar aí. Mas é aquele tônico que eu usei nos últimos vídeos já. Limpo bem a pele. Eu hidratei, mas eu esqueci de gravar. Então já tô indo direto para a base. Tô usando essa aí da Catherine Hill, é a cor 4. Eu ainda fiz um pouco de ajuste para chegar no subtom correto da pele dela, tá? E vou aplicando com o pincel Kabuki, com batidinhas, distribuindo bem essa base. Essa é uma das bases que eu uso muito em atendimento, principalmente em pele madura. Eu gosto bastante, porque ela tem cobertura, mas também é fluida. Então, não marca muito as linhas, não deixa um aspecto muito pesado na pele. Então, eu gosto bastante. Já vai dica de indicação de produto aí para vocês, que eu gosto muito dessa base. Depois de aplicada, aí que eu venho com a esponjinha para assentar mais o produto na pele, algum risquinho que a base possa ter deixado ali, a esponja já vai tirar. Consigo esfumar melhor a base na raiz do cabelo com a esponjinha. Então, eu gosto sempre de usar a esponjinha nesses casos, para dar o acabamento na base mesmo. Mas aplicar, eu gosto sempre de aplicar com o pincel. E aí, bora pro contorno. Eu não mostrei alguns produtos, eu não cheguei a mostrar por conta de esquecer mesmo durante a gravação, mas, gente, desapeguem do produto, tá? Prestem mais atenção na técnica, na forma de aplicação, que aí vocês, prestando atenção nisso, vocês vão conseguir reproduzir com qualquer produto que vocês tiverem, tá? O importante mesmo é a técnica. Você tendo a técnica certa, você consegue fazer com qualquer produto. E aí eu vou aplicando e já esfumando o corretivo mais escuro na pele dela, subindo um pouquinho para as têmporas, que eu gosto de aplicar um pouquinho de contorno nas têmporas. Eu acho que fica uma coisa mais natural do que eu só fizesse aquela listra, sabe? Indo em direção à bochecha. Um pouquinho na raiz do cabelo. Só com o restinho que fica na plaquinha, o restinho do meu pincel que eu aplico um pouquinho aqui embaixo, na papadinha, sabe? Só para devolver mais o contorno. Não é nada para ficar, sei lá, modificar o rosto dela, sabe? É só para devolver mesmo as sombras naturais do rosto. Vou fazer também o contorno do nariz, usando a mesma cor do corretivo, tá? Uso um pincel pequenininho para não acabar atingindo uma área muito maior se eu usar um pincel grande. Então é pequenininho para eu só definir um pouquinho as laterais do nariz, tá? Para iluminar, vou usar esse corretivo aí da Suelen, o 03. Eu sempre uso ele em peles mais claras. E começo a aplicação abaixo dos olhos. Gente, corretivos assim, de potinho, eu não diluo, tá? Antes eu diluía, mas aí eu fui fazendo testes e vendo que ele não ficava tão legal na pele. Às vezes costumava abrir ou ficava estranho, sabe? E hoje em dia eu não diluo mais, eu esquento o produto na plaquinha. Pego um pouquinho com a espátula e vou mexendo na plaquinha até ele dar uma amolecida. Acho bem melhor assim. E vou fazendo a aplicação em áreas bem menores, porque quando eu for esfumar com a esponjinha, esse produto vai se expandir. E como vocês percebem, eu não uso o corretivo muito claro, nem um contorno muito escuro e nem a iluminação muito clara, porque não vejo necessidade de ficar muito artificial. E como a proposta de hoje é uma make beauty, gente, o negócio é embelezar. Nada de transformar a cliente, não.
Hora do blush, vou usar essa paletinha aí da Nato Capello, tá? Só a corzinha do meio. Vou aplicando. Gente, acho que vocês já perceberam que as minhas preparações de pele é só com produtos em creme, né? Gente, eu prefiro, é o que eu faço no dia a dia, nos atendimentos, nas produções, fazer toda a pele só com produtos em creme. Eu acho que fica um efeito mais natural, porque você consegue esfumar melhor os produtos. Então, é o que eu ando fazendo ultimamente, e por isso que nos vídeos são só assim. Aí eu tento variar uma coisa ou outra, mas... Gente, se liga nessa dica. Misturei esses dois pós pra conseguir chegar no tonzinho do tom da pele dela. Um ficaria muito amarelo e o outro ficaria muito claro, muito branco. Então, eu misturei os dois pra chegar no tonzinho de bege claro. E aí, vou selando a pele dela. Eu sempre tô fazendo isso. Acho que vocês já viram que eu adoro misturar tudo. Misturo base, misturo glitter, misturo pigmento, misturo batom. Mas é assim, gente, se você não souber adaptar, se você só se apegar a produtos, você vai acabar gastando muito. Então, você conseguindo adaptar já te quebra um galho danado durante um atendimento, enfim. E aí eu vou com o pincel selando o restante do rosto. Fui com a esponjinha somente abaixo dos olhos, que é onde eu preciso de uma camada maior. Vou selando aí, vendo que tá tudo bem seladinho. E aí eu vou usar esse pó aí da Vult, se eu não me engano é o 05, só para intensificar um pouquinho o contorno, tá? Aquilo que eu falei anteriormente, eu evito usar muitos produtos em pó, só uso nesses casos assim que eu quero intensificar um pouco, vejo que tá faltando um pouquinho de blush, um pouquinho de iluminador, enfim. Iluminador, vou usar essa cor aí mais douradinha. E aplico bem pouquinho e esfumo bastante na pele. Pra ficar esse efeito mais acetinado, tá? Não ficar aquilo gritando, aquilo bem chamando a atenção mesmo de tanto brilho. Quero só aquele leve viço, que parece que vem da própria pele dela. Bora para os olhos. Tô passando corretivo já aí para uniformizar a pálpebra, para receber as sombras. E aí eu vou usar a mesma paletinha de iluminador, o mesmo iluminador que eu usei no rosto, acho até que eu misturei com outro ali. E vou aplicar abaixo da sobrancelha, abaixo do ponto alto da sobrancelha, tá? Pra gente começar o esfumado. E aí eu venho com aquele pozinho que a gente usou de contorno pra começar o esfumado, tá? Marcando bem o côncavo até o canto interno. Vou marcando bem e venho também com a mesma cor no canto externo e vou alongando essa sombra pra fora, tá? Vou puxando bem. Essa será a nossa cor de fundo. Então, por isso que eu gosto de fazer com a mesma cor do contorno, do pó de contorno. Porque aí quando a gente alongar pra fora, essa cor vai sumir no contorno, sabe? Não vai ficar aquilo borrado. Venho com esse marrom mais escuro e começo a marcar mais o canto externo. Com cuidado para não acabar subindo demais e cobrindo a primeira cor, tá? O meu limite vai ser a primeira cor de sombra. Então, eu vou marcando e esfumando as bordinhas já. Vendo que tá tudo bem esfumadinho. Tô voltando com a primeira cor de sombra, só para dar um acabamento no degradê entre a primeira e a segunda sombra, tá? Garantir que tá tudo bem esfumadinho e sempre alongando. Nunca esquecendo de alongar. Vim com outro marrom mais escuro que o segundo, tá? Tô com um pincel menor ainda para não acabar subindo demais com essa cor. Tô aplicando bem aí, mais na raiz dos cílios, sabe? No canto externo, indo para a raiz dos cílios. Bem mais abaixo, que é a segunda cor. E agora já vem com essa outra cor, a mais clarinha, da mesma paleta, tá? De iluminador. E vou aplicar na pálpebra móvel, tá? Indo em direção
aos marrons, tá? Tô até aplicando com pincel de esfumar para garantir que não vai ficar nenhuma marcação dessa sombra, tá? Deixando ela bem esfumadinha nas bordas. E agora eu vou aplicar este pigmento lindo, que é um nudezinho, e vou aplicar bem aí no cantinho interno, sabe? No cantinho lacrimal. Somente ali. Só para dar um ponto de luz a mais, tá? E agora eu vou usar essa pastinha de sobrancelha. Tá molhadinho aí porque tá com diluidor, tá? Pincel pequenininho de precisão. E vou fazer meio que um delineado, tá? Mas bem fininho, porque a gente vai esfumar esse delineado. Então, eu só marco ali, faço bem fininho, desde o canto externo até o canto interno. E venho com outro pincel de precisão, tá? E esfumo este delineado, tá? Pode ser feito também com lápis marrom, sem problema. Já faço aí do outro lado. Gente, que coisa linda, né? É a Make Beauty. Ah, eu amo. Já comenta aqui pra mim se vocês gostam desse estilo mais beauty, mais embelezador. Já comenta aí pra eu saber. Com aquela mesma pastinha marrom, eu vou aplicar um pouquinho nesse cantinho interno, sabe? Nessa linha d'água superior do cantinho interno do olho dela, só para contornar mais os olhos dela, sabe? Deixar um efeito muito mais bonito. E aí eu venho com a sombra, aquele marrom escuro que a gente usou no canto externo, e vou selar esse delineado que a gente esfumou, tá? Selando bem. Feito isso, vou vir com esse reflect lindo, que ele é um branquinho com reflexos dourados. E vou com o pincel de esfumar, aplicando em toda a parte clarinha da pálpebra móvel, né? No caso, naquele iluminador que a gente colocou. Também com o pincel de esfumar, porque eu não quero que fique aquele olho com muito brilho. É só para dar um reflexo mesmo, sabe? Só para dar um tchanzinho. E agora, com a mesma pastinha marrom, como eu disse, também pode ser um lápis, eu vou aplicar na linha d'água dela e um pouquinho por fora. E Make Beauty, gente, eu não sei se vocês já notaram, mas o esfumado inferior é bem fininho, não é aqueles esfumados grossos inferiores que a gente fazia com 3, 4, 5 sombras e ficava aquilo bem grosso, que fica lindo em produção, mas quem atende cliente sabe que cliente nunca gostou. Elas gostam daquilo bem fininho. Até porque elas são acostumadas somente a passar lápis na linha d'água, então fazer um esfumado grosso assim embaixo, elas estranham demais. Então, na make embelezadora tem muito isso. Então, eu só aplico um pouquinho por fora, bem rente à raiz mesmo, e esfumo bastante, tá? Mas não esfumo a ponto de engrossar. É apenas para tirar a marcação mesmo, não ficar aquele traçado reto. E agora, com o mesmo marronzinho, eu vou selar esse marrom todo, essa pomada, principalmente aí nesse canto externo, tá? Que é uma área que geralmente a gente começa a lacrimejar, então deixa bem seladinho, vê que passou bem a sombra ali, mas também tomando cuidado para não acabar engrossando. Cílios postiços, levanto bem a pálpebra dela para conseguir encaixar bem rente aos cílios naturais. E bora para a sobrancelha. Tô usando a mesma pastinha também que a gente usou nos olhos, tá? Como eu disse a vocês, eu gosto muito de adaptar produto porque isso agiliza demais durante o atendimento. Então, eu acabei meio que me acostumando e fora que o nosso bolso agradece. Então, já tô fazendo aí a sobrancelha dela. É um pouco falhada, mas não me deu muito trabalho para fazer, não. Foi de boa.
E aí vou usar essa máscara de sobrancelhas, tá? Da Luisance. Ela não altera muito a cor dos fios, não. É bem pouquinho mesmo, sabe? Só um detalhe. Vou fazer aquele acabamento nos cílios que vocês já conhecem. Eu gosto muito de usar delineador em gel, mas pode ser com a máscara de cílios também, não tem problema. E aí eu uso a máscara de cílios embaixo, nos cílios de baixo. E bora pro batom. Vou usar um corretivo bem escurinho, já usei em outros vídeos, tá? É um da Visello, eu esqueci a numeração, mas para fazer o contorno da boca, tá? Faço somente o contorno e deixo o centro sem nada para a próxima cor que a gente vai usar. Eu também poderia usar um lápis de boca ou até mesmo um batom bem mais escuro. Mas eu tô usando corretivo porque eu não tenho batom dessa cor exata. E dá super certo, gente. Como eu disse, eu gosto de adaptar produtos e testei, viu que deu certo. Então, por que não usar, né? E agora eu tô vindo com um batom rosinha mais claro e vou preenchendo essa parte do centro, que a gente não aplicou o marrom, e já vou misturando com a cor anterior, tá? Eu passo por cima mesmo do contorno marrom que a gente fez e vou misturando as duas cores, que vai me dar aquele degradê, né? E ao mesmo tempo uma cor de rosa mais acinzentado. E é isso, minha gente. Espero muito que tenham gostado desse vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar seu like para eu saber que vocês gostaram. Comenta aqui para mim sugestões para os próximos Maquiando o Cliente, tá certo? Um beijo